Bom, é isso aí. Estamos de volta. Mais o Papo nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre um episódio muitíssimo icônico. Muitíssimo icônico. Qual que é, Newton? Chama Let This Be Your Last Battlefield. Aqui veio como A Última Batalha. A Última Batalha. Putz, grila, Newton, que episódiozão. Esse é aquele episódio que ele transcende Star Trek, né? Transcende os fãs, né? Porque tem muita gente que não assiste Star Trek, tá pouco se importando pra Star Trek. Nunca viu nada de Star Trek. Nunca viu, tá? Mas conhece esse episódio. Conhece esse episódio. Ele tem um... Enfim, o design dos dois personagens da semana, mesmo que né? não conhece esse episódio de ter assistido. Não conhece a história, mas conhece a imagem do conhece episódio. A imagem, porque já viu em muitas fotos, em documentário, artigo, alguma coisa assim, historicamente, falando sobre ficção científica e tudo mais, e realmente... O design dos personagens, né, eles divididos no meio pela cor, né, um lado branco, um lado preto, né, é muito forte, é muito icônico, né, e mesmo pra quem não sabe o que é o episódio, já viu foto deles na internet, já viu alguma coisa, e na hora que vai passar o episódio, a primeira vez que ele apareceu, nossa, eu sei o que é isso, já viu, né. É muito tem mais ou forte. menos a mesma sensação que eu tive, né? Nossa, é esse episódio? É daí, né? É daí, tá? É muito, muito forte. Uma outra curiosidade, no episódio passado, a Batgirl veio, né? Uhum. Nesse episódio é o Charada. O... não sei o que, Gurskin. Peraí. Frank Gurskin, né? Ele é o Belly. Ele é o cara que tá perseguindo. Puta, o né? cara é muito bom mesmo, viu? Ele é o Charada. Tanto que esse episódio, no outro episódio, no Home Gods Destroy, a gente tinha falado que o episódio parecia um episódio do Batman, né, e tal, né? Esse episódio, o diretor, que é o Jude Taylor, que ele fez o Paradise Syndrome, o Wink of an Eye, Mark of Gideon, ele intencionalmente usou alguns planos e algumas movimentações de câmera que era muito usado na série do Batman, né? Por exemplo, quando eles ligam o alerta vermelho, né? Que ele fica dando zoom in, zoom out no... Sim. Reparei na lâmpada lá do alerta vermelho, né? Isso é uma coisa que nunca tinha visto em Star Trek, né? A primeira e acho que a única vez que se usa, é só por causa que ele tava lá, que o Charada ainda tava bem lá. Ainda bem que não rodopiou, né? Pra mostrar de uma cena pra outra. Então isso foi uma coisa intencional por causa da presença dele, né? Legal, o cara vai fazer, Frank Gurskin, né? Vai fazer, então, vamos fazer uma brincadeira aí com a câmera, né? E tal, pra demonstrar que ele é o cara do Batman, né? Putz, mas não só isso, mas na fotografia mesmo do episódio é muito boa mesmo, né? Mostrar justamente imagens, por exemplo, os dois olhando pro Kirk, só que um tá no andar de baixo, outro tá no andar de cima, os dois estão olhando, então um tá com a parte do rosto negra, a outra tá com o rosto branco e tudo mais. É muito icônico, muito legal. Sim. Não só isso, mas, por exemplo, outras cenas em que mostra uma cena que eu achei muito icônica também, que é perseguido, eu esqueci o nome deles. O que é perseguido é o Lokai. E o outro é o Comissário Belli. O Lokai, ele tá acho que não é na restaurante, na recreação lá. Na parte de recreação mesmo, né? Falando com outros... os tripulantes da Enterprise. E ele conversando com eles e tudo mais, só que a porta tá entreaberta. E não mostra ele falando, né? Mostra só os outros. Os caras ouvindo e a sombra dele, né? A silhueta dele no fundo, né? Exatamente. E o Spock ouvindo também. Eu achei essa cena muito legal. É um take legal, um take bacana. Porque, enfim, a intenção do tema do episódio, né, é declarada abertamente. Assim, eles estavam falando sobre o racismo
nos Estados Unidos naquela época, né? E os movimentos sociais que existiam naquela época. Né? E muita coisa naquela época era feita por portas fechadas, né? Essas reuniões que as pessoas tinham, dos movimentos sociais, né? Era feito escondido, né? Porque não podia falar abertamente, algumas coisas não se podia falar abertamente ainda. Então, essas reuniões, né, para manifestação. De manifestação, e até para abrir os olhos das pessoas, né? Sim. Olha, é isso que está acontecendo, é isso que a gente precisa fazer, é assim que a gente está sendo tratado, né? Eram todas feitas por debaixo dos panos, de portas fechadas, né? Então essa cena é muito representativa disso, né? Tava acontecendo ali, escondidinho, num cantinho e tal, e aí alguém passa e escuta, alguém passa e... Né? Isso é uma coisa bem bacana. Uma outra coisa curiosa, porque assim, eles são pintados meio a meio, né? Então, um é a esquerda pintada de branco e o lado direito é pintado de preto e o outro é o oposto. Né? Então, aí o esquerdo é preto e o direito é branco. Uma coisa legal é que quando eles estão frente a frente, né, e que a câmera pega os dois, eles estão é a mesma cor que aparece pro nosso lado, né? Então quando eles estão frente a frente, que eles estão se debatendo, eles são iguais. Os dois são brancos ou eles são pretos. Eles são iguais. Exato. Né? Eu achei uma sacada muito legal, assim, muito bacana. Porque por diversas vezes eles a tripulação fala, né? Mas vocês são iguais. E mostrando essa cena realmente mostra como eles são iguais mesmo. É legal porque o Spock, que é o cara que sempre pega as coisas de cara, assim, não, obviamente isso tá acontecendo, porque pá. O Spock fala pra ele, eu não sei qual a diferença entre vocês, né? E aí o Belly, ele fala, mas como não assim? É óbvia a diferença? Ele é branco do lado esquerdo e eu sou branco do lado direito, né? E é legal porque, assim, em inglês tem a brincadeira, né? Do right side, né? O lado direito ou o lado certo, né? Então eu sou branco do lado direito, eu sou branco do lado certo. Né? Então tem essa brincadeira de roteiro, assim, também, né? De fala, né? E, enfim, é bacana pra caramba, cara. Realmente, eu não tinha... I'm white on the right side. Né? Eu tô do lado certo, né? É muito legal, cara. Legal essas sacadinhas mesmo. Não, é um roteiro bem escrito, assim, muito bem escrito. É legal como eles têm um racismo também com as pessoas que têm a pele de uma cor só. Sim, porque eles você é o cara monotom, né? Você é monocromático. Né? Eu estaria ferrado com eles, né? Porque eu tenho várias cores, né? Então... então eles têm esse lance do... Então não é um racismo só entre eles, é um racismo com qualquer um que seja diferente dele especificamente. Sim. Né? E como eles se chamam, né? Quando eles estão enfurecidos lá um com o outro, né? Um fala, porque o seu meio branco, e o outro fala, é seu meio preto, né? E tipo... é só... Os dois são. E tem uma coisa legal também, né? Porque quando a gente se olha no espelho, né? O nosso eixo é invertido, né? Sim. Então, no momento que você olha você no espelho, o seu lado direito é o mesmo lado direito, só que se você tá olhando o oposto, né? Então, ele se olhando no espelho, ele é o outro. Né? É legal demais isso, cara. É uma imagética muito forte que esse episódio colocou, né? E com uma coisa tão simples, né? Pega as tintas de palhaço aí, pega branco e preto, pinta metade, acabou. Uou! Putz, olha, de novo, fazendo com que o baixíssimo orçamento de Star Trek fazendo coisas incríveis. Porque como eles provavelmente não tinham dinheiro pra pintar eles inteiros. Eles colocaram até luvinha neles pra não pintar a mão. Exato. Não tem muita tinta não, gente, não abusa. Ou seja, não dá pra... não tem tinta suficiente pra encher um copo pra eles fazerem assim, né? Não tem. É só o rosto mesmo. E filma tudo num dia só, porque acabou, né? Cara, muito legal esse episódio mesmo. E é legal porque... O Lokai,
ele é... ele é, enfim, do lado branco, enfim, não sei qual que é o lado dele exatamente, mas assim, ele é o lado oprimido, sim, né? E sim. O Belly... Foi escravizado. Que é o povo que foi escravizado, tal, não sei o quê. E o Belly é o lado opressor. Né? Até aí tudo bem. Então, enquanto o Belly, ele se vê como um revolucionário, né? Não, porque eu tô lá pra mudar, eu tô lá pra brigar pelos direitos, e eu não sou um criminoso, né? Ele fala de verdade, eu não sou um criminoso. Eu sou... Inclusive ele pede asilo político pro Kirk, né, e tal. Ele até fala logo no comecinho uma coisa interessante, né? Minha necessidade deu o direito de uso. Marque que é uso. Uso daquela coisa. É legal, né, cara? Eu não tô roubando, eu só precisei fugir, eu precisei usar aquilo. Eu já ia devolver. É, legal pra caramba. É muito legal, porque nesse episódio tem um diálogo, um discurso. Eu acho que é até muito melhor do que... Acho que em todos os outros episódios de Star Trek não tiveram diálogos tão bons assim. Esse episódio tem uns diálogos muito bons, isso é verdade, isso é um fato. Olha, Newton, eu não sei o que Oliver Crawford. Eu não sei o que vem por aí ainda. Mas... Então tem uns episódios bons ainda. Mas esse episódio é bom demais. Esse episódio é muito bom, esse episódio é realmente muito bom. E assim, ele é um episódio que ele meio que deixou de lado a sutileza de Star Trek de falar sobre as coisas, né? Parece que eles já estavam naquele ritmo de ok, talvez essa série vai ser cancelada mesmo, então vamos dar uns tapas na cara de todo mundo aí de vez, né? E então eles deixam um pouco de lado a sutileza, né? E fazem um episódio com um discurso muito aberto, muito declarado, né? Olha, é isso aqui que a gente tá falando, pra não restar dúvida pra ninguém, é sobre isso aqui que a gente tá falando até agora. Né? Não tenham mais dúvida, né? Se você não entendeu direito sobre qual que é a nossa filosofia aqui, é isso aqui que a gente tá falando. E eu acho bacana pra caramba, né? Essa tirada de véu, assim, sabe? Olha, a gente não tá escondendo mais nada, disso aqui que a gente tá falando. Pá, engole, né? Eu gosto bastante, assim. E, cara, colocando em contexto a época que isso foi feito, é de uma valentia muito grande, né? Colocar isso na televisão, assim. E porque era uma época de mudança, né? Era uma época, nos Estados Unidos, era uma época que era esse... era uma fermentação dessas ideias, né? Tava tudo borbulhando, né? Olha... As pessoas são iguais, a gente tem que ter todas as pessoas têm que ter os mesmos direitos, tem que todo mundo ter as mesmas direitos e oportunidades, né? Ser tratado de uma maneira igual, né? Era a época que isso tava fervendo, era um ambiente muito fértil para esse tipo de discurso ir para televisão. Só que outras séries tiveram oportunidades de fazer e não fizeram. Star Trek fez. Outras séries também faziam, óbvio, não é? Star Trek não é a única, mas... Se posicionar dessa forma sobre esse tema e tudo mais, né? É legal demais, cara. Eu acho muito, muito importante, assim. Hoje pra gente é fácil também olhar e falar, olha como foi importante. Na época talvez as pessoas olhassem e talvez algumas pessoas não enxergassem, outras enxergassem mais do que outras, enfim. Mas hoje é muito óbvio, né? A gente olha para o que notoriamente é um ponto histórico, né? E a gente fala, olha como foi importante. Na época, quem está vivendo às vezes não sabe que é tão importante, né? Mas enfim, obviamente Star Trek... Até porque Star Trek foi cancelado, né? Então, tipo, se talvez tivesse um pouco mais de visão, tipo, não, o que essa série aqui tá fazendo é importante, vamos dar mais uma temporada, né? Enfim. É muito mais fácil ver os pontos importantes de mudança da humanidade vendo sobre retrospectiva do que naquele momento. Porque naquele momento, quando as coisas estão acontecendo, né? Você fica um pouco atordoado, você também não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Depois que uma coisa deu certo, é muito fácil saber por que deu certo. Quando ela deu errado, é muito fácil saber por que deu errado. Exato. O problema é você ver antes, né? E na hora também, né?
Bom, vamos fazer uma pausa? Intervalinho? A gente vai fazer um intervalo e a gente já volta. Então é isso aí, estamos de volta. Voltamos. Segundo bloco. A última batalha. Bom, a gente estava falando um pouco de história e tudo mais, né? Dá pra mostrar um pouco também como a importância desse episódio historicamente, né? A gente deu uma pesquisadinha, né? Enquanto a gente estava no banheiro. E... Putz, Martin Luther King morreu... se não me engano, em abril de 88. E esse episódio foi lançado em janeiro de 69. 69, né? 10 de janeiro. Cara, foi só 10... alguns meses de diferença. Menos de um ano, né? Menos de um ano de diferença da morte do Luther King. Então, realmente era uma coisa que estava muito efervescente, estava muito... Era o momento mesmo, era esse 67, era o momento de Star Trek, né? De 67 a 69, assim, era esse... Isso. Esse momento nos Estados Unidos, no mundo no geral, mas nos Estados Unidos principalmente, que é o nosso foco por causa de Star Trek, né? Uhum. Que tudo estava acontecendo, né? Todos esses movimentos de inclusão social, né? Uhum. E uma coisa que me veio à cabeça agora, que é muito interessante, o Martin Luther King tinha o sonho, né? E Star Trek é esse sonho, né? Porque a gente vê em Star Trek justamente o sonho do Martin Luther King, que é todo mundo vivendo de maneira igual. Sim. Perfeita harmonia igual entre todo mundo. Enfim, é um tema extenso, a gente pode até fazer um episódio falando disso só, mas assim, Star Trek é um universo, né, de Star Trek, é um universo pós-diferença, né, Uhum. e pós-escassez, né, não existe falta das coisas para ninguém, né, e não existe... Então, a partir do momento que não existe falta, você não precisa disputar com ninguém, né? Exatamente. Então, aí você começa a ver os outros como pessoas, né, como sempre todo mundo sendo igual, né. Enfim, eu acho um posicionamento muito legal da série de ter levantado essa bandeira na época, né? Uhum. E meio que conseguir carregar essa bandeira por décadas, né, depois, né? Porque vem Next Gen e essa bandeira é erguida de novo, e vem Deep Space Nine e a bandeira está lá. Quando chega Voyager, a bandeira estava lá porque tinha outras séries no caminho, ela continua carregando a bandeira para frente. Depois vem Enterprise, a bandeira continua erguida, sabe? E assim, não é fácil defender um ponto ideológico, um ponto de vista durante tanto tempo, né? E para tantas gerações, né? Porque as gerações de espectadores vão não mudando, mas acrescentando mais pessoas, né? Então são pessoas novas que às vezes precisam ouvir aquela mesma coisa, só que de ouvir de uma maneira diferente, né? Aí Star Trek se modifica e apresenta esse tema, apresenta essa ideologia com uma nova cara, né? Uma outra coisa que eu queria falar sobre esse episódio é não só o quão importante foi ele na história, mas o quanto ele é importante agora. Sim. A câmera não concorda, parece que a câmera desligou. A câmera tem suas dúvidas a respeito da importância do episódio hoje. Agora. Eu teria filmado melhor. Então, a importância disso agora, né? Porque a gente vê... tá vendo atualmente uma onda de levantamento de dúvidas sobre a legitimidade do governo, sobre a sociedade, sobre ciência, sobre religião e tudo mais. Ultimamente nasceu uma onda, digo, meio que questionadora, mas é um questionamento mais ligado ao conservadorismo, alguma coisa assim, né?
Bom, eu quero dizer que putz, esse episódio, apesar de ter, sei lá, 70 anos de história... Não, 50, calma. 50 anos de história. É importante, ainda é muitíssimo atual, né? Porque assim, eu acho que posicionamentos políticos funcionam como um pêndulo, né? A gente sempre tem um movimento muito forte de direita, por exemplo, né? Uma direita extrema. A resposta é um movimento muito forte de esquerda extrema, né? Que, enfim, todo movimento extremista é ruim. Então, tanto a direita extrema eu acho nociva, quanto a esquerda extrema eu acho nociva, né? Sim. Então, quando a gente tá numa esquerda... E o legal é que nesse episódio mostra exatamente ambos, isso, né? Tem os dois lados extremos, né? Então, você tá numa direita extrema, você acaba indo... O movimento social instantâneo seria a esquerda extrema. E aí depois, quando você tá numa esquerda extrema, aí você vai voltar pra uma... Né, e você vai ficar nesse pêndulo até que o pêndulo perde força. E um dia a gente vai chegar ali no meio. E o extremo é realmente muito ruim, né? Porque a gente, obviamente, quando vai na esquerda ou na direita, é um ponto, né, do pêndulo, a gente vê, nossa, como isso daqui é ruim e tal, esse tipo de coisa. Aí você quer sair daqui, né? Você quer sair daqui de qualquer forma. Você pula pro outro lado. Daí qual é a... Obviamente você vê, isso daqui é ruim. Então, obviamente, o oposto é bom, O oposto é bom. Então você vai lá pro oposto. Aí o oposto é ruim também. Não, aqui não é ruim. Bom, então vamos lá pro... a gente fica batendo de um lado pro outro, né? E vai perdendo força, né? Vai perdendo força. E é exatamente uma das coisas, justamente que logo no finalzinho, né, do episódio, eles falam que a única coisa que eles têm é ódio, né? E não só isso, mas... No ódio, você perde totalmente a razão. Quando você tem alguém com ódio, muitíssimo provavelmente ela tá errada em algum aspecto, né? A Uhura questiona o Kirk, né? Poxa, será que eles sempre tiveram isso, só tiveram isso a vida inteira, né? E aí o Kirk fala que provavelmente não, mas é só o que eles têm agora. É só o que restou, né? Porque eles voltam, né, para o planeta que chama Chevron. Quando eles voltam para o planeta deles... 50 mil anos depois da perseguição, olha o tempo que os caras ficaram correndo pelo espaço, né? E o planeta está inteiro destruído, né? Não tem mais ninguém, e já foi destruído há algum tempo, porque eles comentam que a vegetação já está avançando para cidades, os animais já estão tomando conta de tudo, né? Então o pessoal já morreu faz bastante tempo ali, né? Enfim, o quanto esse ódio cego, né, foi lá e destruiu uma sociedade inteira, um planeta inteiro. Que eles deixam bem claro no começo do episódio que eram absurdamente avançados, porque a nave que foi feito por materiais que deixavam a nave invisível. O BL anda, a nave invisível, com uma velocidade muito, muito, muito alta, né, e, enfim. Tudo isso foi perdido por um ódio imbecil, né. Enfim, é legal, cara. O tema do episódio é muito forte, é muito, muito bacana. E eu acho legal, assim, porque eles usam os discursos dos dois lados, né? De novo, é meio Star Trek sendo um tanto shakespeariano ali, né? Quando um fala uma coisa, você fala, pô, esse cara tem razão, né? Quando o outro vai falar, você fala, pô, esse cara tem razão também, né? E os dois ficam nesse ping-pong, né? E os dois têm argumentos para defender o seu lado da cara com a cor certa, né? E que dentro da lógica daquele personagem, ele faz sentido, né? Enquanto um é o revolucionário, é o cara que quer levar a sociedade pra frente, colocando todo mundo como um igual e tal. O outro é o cara que luta para conservar aquilo que está construído, aquela estrutura social toda que existe há 50 mil anos e que levou essa civilização até o ponto que eles estão agora, né? Então, enquanto um quer a mudança, o outro quer que aquilo se mantenha, né? Tanto que tem uma frase que é forte, que o Belly fala pro Lokai, né? Ele fala, você quer uma revolução em um dia. Você quer a utopia em um dia, a utopia em um dia, né? A gente não vai conseguir em um dia. Né? E aí o outro rebate, ele fala, mas se depender do seu ritmo vai demorar uma eternidade.
Né? Então, ok, os dois têm seus pontos muito fortes ali, né? Eu tava pensando exatamente nisso. Né? Um quer a mudança e talvez queira uma mudança numa velocidade que não seja viável, e o outro quer... Que é uma revolução, né? Que é a revolução. E o outro quer segurar o máximo possível que ele tem, talvez... Pra manter aquilo que tem. Por tempo demais. Né? Então, de novo, é o caminho do meio, né? É onde os dois viram cinza, né? Mistura a cor das duas cores da cara, vira cinza, e eles estão ali no meio, que é beleza. É isso aí. Esse é o caminho que a gente deveria seguir, né? O caminho que você escuta os dois lados e vamos chegar no... Pega o melhor de um lado, pega o melhor do outro e vai construindo uma coisa nova e não só que agrade ambos, mas que dê certo, né? Que seja viável, né? Seja viável, que pegue o melhor dos dois mundos e construa uma coisa melhor. Porque é engraçado ele usou inclusive a palavra utopia, né? Bem lembrado, né? Utopia para quem, né? Utopia não é para todo mundo, né? Utopia é para quem está sendo agradado por aquela estrutura utópica, né? Só que sempre que você pensa numa utopia, você está pensando que aquele grupo de pessoas que está sendo agraciado por aquela utopia concorda com aquilo, mas quantas pessoas não concordam com aquela utopia que estão sendo pisoteadas para fazer com que aquela utopia funcione, né? Não só isso, mas... Desculpa, continuar. Não, por exemplo, a utopia, né? A grande utopia. Existem escravos. A utopia, obviamente, não era para os escravos, né? Mas era para quem está sendo agraciado pelaquela utopia. Isso é um ponto, né? Quando ele fala, você quer uma utopia em um dia, né? Ok, mas será que a utopia dele, do Lokai, vai contemplar o Belly também? Ou ele vai acabar excluindo o Belly porque agora é a minha vez de ter a minha utopia, né? E aí, nas custas do outro, ele constrói o mundo utópico dele, né? Exatamente. E aí continua não sendo igualdade, né? Mesmo porque a utopia de um não é a mesma coisa. Embora todo mundo fale, eu quero uma utopia, ou quero uma coisa boa para todo mundo, tudo mais, não é exatamente a mesma coisa para todo mundo, né? Na verdade, a gente vai conseguir uma média que agrada a maioria das pessoas, talvez, né? Exatamente. Enfim, isso é um ponto forte do episódio também, quando eles colocam os dois para debater frente a frente, né? Assim, é legal demais, cara. Muito, muito bacana. E, bom, enfim, detalhes do episódio, assim, que não tem muito a ver com a história e tal, mas enfim, quando o Belly ele consegue dominar a nave, então eles vão fazer a autodestruição da nave, né? Isso. E duas coisas que eu acho bacanas dessa cena, né? Uma que vai aparecer depois, que lá nos filmes a gente vai ver essa cena de novo, assim, a cena deles colocando a nave em autodestruição, né? E é legal que os códigos são os mesmos que foram usados nesse episódio. Que deve ser o padrão de fábrica, né? Porque 1A, 2B, C. Né? É o de fábrica. Eles nunca mudaram lá a senha e, tipo, ficou de fábrica mesmo. Do que é 000, né? Do que é 000 e tal. Nossa, e isso aí eu falei, nunca vou destruir minha nave, não vou precisar mudar isso aí. E, ops, precisou. Isso é um detalhezinho legal. Caramba. E o que eu acho legal é, enquanto o Kirk tá peitando ali o Belly, né? Não, você acha que eu não vou destruir a nave? Você acha que eu não tenho capacidade de destruir, não tenho coragem de destruir a nave? Pera só um pouquinho, ô Spock, liga o negócio aí. E começa a falar e tal, você vê a cara do resto da tripulação, a Uhura, o Chekhov, o Sulu ali do lado, todo mundo... Mano, ele vai estar fazendo mesmo. Beleza, é assim que a gente morre então, né? Poxa, vamos morrer mesmo, né? E o Score ali no fundo, ele vai destruir minha nave, né? Tipo, pô, desespero dos caras. Mas, tipo, nenhum deles dá um pio, né? Bom, beleza, se a gente vai morrer assim. O capitão decidiu, o capitão falou. E eles ficam ali, assim. E aí, quando cancela o pedido lá, a ordem de autodestruição, ufa! A cara deles, assim, é ótima. Mano, em 5 segundos a gente ia morrer. Eu acho muito legal essa cena, cara. Cara, foi mesmo. Foi muito bom mesmo. Cara, isso. Que episódio ótimo, cara. Esse episódio
Star Trek no seu ápice. O celular concordou. Falou, é isso aí mesmo. E aí, Tico, quanto que a gente vai dar pra esse episódio? Newton, ó, sinceramente, nesse episódio nem tenho muito o que pensar, não. Tá? Ó, 12. O episódio por si só é um episódio ótimo, muito bom mesmo. Tá? Merece um notão. Notão. Essa é a minha nota, Notão. Merece um notão. Mas além disso, tem o fator histórico. Sim. A importância histórica desse episódio e pra ficção científica e tudo mais e assim por diante. E a importância dele agora. Estamos em 2019 e ele ainda é importantíssimo. Principalmente agora em 2019 é importantíssimo. Então eu vou dar 5. 5? Vou dar 5. Um episódio perfeito. Praticamente. Ok, um episódio perfeito. Vou dar 5. 5. Eu vou dar 4. Vou dar 4. 4. Só 4. 4, pô. É que eu tenho a minha... Não, 4. Eu tenho a minha... Eu acho que nada é perfeito nesse mundo. Não, ok. Então 5 eu não chego. E 4,5, 4,70 foi Cidade na Beira da Eternidade, que eu acho um episódio muito mais sólido do que esse. Porque esse eu acho que é um episódio que tem umas enrolaçõezinhas, tipo a cena deles correndo pela nave, eu acho meio estendida demais, só pra chegar nos 40 e poucos minutos, sabe? Mas aí são coisas um pouco mais técnicas, assim, que me incomodam um pouco. Como importância histórica do episódio, como diversão, acho sim, é um episódio muitíssimo bom. Mas eu acho que ele precisa de um feijãozinho ainda pra chegar nos 4,5, 4,70, assim. Então, eu vou dar um 4. 4 acho uma boa nota. Uma nota bem alta. Vou dar um 4. Olha, assim, é que é um episódio perfeito? Não. Mas eu acho que, pelo menos até agora, foi a melhor coisa que eu vi em Star Trek. Ok. Como eu não estive na Cidade à Beira do Infinito, da Eternidade, né? É verdade, você não fez esse episódio com a gente. Mas de qualquer maneira, eu assisti o episódio fora do Papo nas Estrelas e gostei. E eu acho que tá meio que no mesmo patamar, assim. Então acho que vale. Esse episódio é muito bom. Esse episódio é muito bom, sim. Enfim, então é isso aí. Obrigado por nos aturar, gente, por mais um episódio. E nos vemos no futuro. O que a gente vai falar agora? Do Martin Luther King. Aí, que mais? Depois... A gente fala um pouco mais sobre o episódio. Tá.